Olá pessoal, meu nome é Carolina Santana, eu sou professora de língua portuguesa e hoje vim falar um pouquinho do seu concurso e de como você deve se preparar, conduzindo você aqui ao que a gente vai chamar de uma rota de aprendizagem. Você que vai fazer prova para o Tribunal de Justiça, o TJ, do Estado do Rio Grande do Sul, e a sua prova já tem data marcada, é no dia 27 de agosto e já está chegando, Você já está aí às vésperas. E aí, pegando o seu edital, a sua banca organizadora é a FAUGS, vulgo FAUGS, que é a instituição que vai fazer a sua prova aí, e as pessoas estão em plenas inscrições, o edital já saiu, em plenas inscrições para fazer essa prova no dia 27 de agosto. E aí, você, na hora de se organizar, bate o olho lá e fala, meu Deus, como é que eu vou me organizar? Não é um concurso que tem aí muitos assuntos para serem vivenciados, Basicamente, língua portuguesa, matemática, legislação e microinformática. Lembrando que língua portuguesa, olha, tem questões que não acabam mais, São 26, você precisa fazer pelo menos 50% desta prova. Então, é um grande diferencial, já que você tem aí tantas questões para fazer, como é que nós vamos nos organizar, Carol? Lembrando os seus cargos aí, lembrando que a prova de língua portuguesa, ela tem um padrão muito igual. Então, veja só, independentemente de você estar se preparando aí para analista judiciário, ou para analista judiciário nas ciências jurídicas e sociais ou analista para a área administrativa, independentemente de você estar se preparando para o nível técnico, a prova de português é a mesma. Então, esse concurso é uma grande oportunidade. Nós temos aí salários variando, de R$ 3.860 até um pouco mais de R$ 7.000. E a gente sabe que esse salário, que esses vencimentos, vamos dizer assim, não deixam de ser iniciais. À medida que você vai trabalhando, isso vai melhorando. E na crise que o país se encontra, não só econômica, mas sobretudo na crise política em que nós nos encontramos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ser concursado de um tribunal de justiça é uma grande coisa, é muito importante. Então você tem a sua prova muito próxima, e aí você se vê numa dúvida de como estudar ou de como se preparar para essa prova. E na hora que você abre o edital, porque não são tantas matérias, tem matéria, tem prova de concurso público que o candidato tem que estudar 8 disciplinas para fazer prova. Só do curso de Direito tem um monte específica para ele, então tem um volume de conteúdo gigantesco. Esse não tem um volume de conteúdo gigantesco dentro da multiplicidade das disciplinas. Mas na hora que você pega o seu edital e vai ver o que vai cair de cada matéria, em língua portuguesa, eu confesso que o aluno tem um certo desânimo, porque o edital dividiu para você, olha lá, ele dividiu tudo nos mínimos detalhes, Ele colocou lá desde ortografia, aí ele vai falar de acentuação, vai dividir morfologia. Observe que ele fala de morfologia no item 2, e vai subdividindo, e ainda lá no item 3 eu vou falar de morfologia, porque é morfossintaxe, e aí nós vamos dividindo esses assuntos aí, olha, o negócio fica muito, hein, gente? Nós vamos para os períodos compostos, olha lá, depois no 3.4 nós vamos para o discurso direto, vai falar de discurso, vai falar de pontuação, aí você bate o olho, são tantos assuntos que você fala, não, gente, não vou dar conta não, olha. A semântica, que é o sentido, Você vai falar de conotação, denotação, você vai falar de tempos e modos verbais e o negócio vai indo, O negócio vai aumentando progressivamente aí, olha, é muita coisa. Aí você bate o olho num edital desse tamanho,
Você fala, não, agora eu realmente tenho um problema. Como que eu vou dar conta disso tudo? E aí eu estou falando com pessoas completamente diferentes. Tem alguém aí que está me assistindo nessa rota que sabe português. Né? Português nunca foi problema para você. Você sabe tudo, por exemplo. Então o aluno não tem dúvida em gramática. Ele sempre se saiu bem. Aí tá ótimo, você vai dar uma revisada naquilo que potencialmente você tem dúvida. Se você sempre fechou a prova, a minha matéria nem problema é para você. Né? O que é bem raro aí. Né? Se a gente chegar no auditório lotado e perguntar quem sabe tudo de língua portuguesa, é capaz de, né, nenhum guerreiro ter coragem de levantar a mão. Mas o que é preciso, né, que a gente acompanhe, ou que a gente consiga estabelecer aqui? Veja só, quando você pensa ou se organiza e sabe tudo, tá tudo certo. Mas eu tenho gente aí também que vai falar assim, eu sou mais ou menos, Carolina. Eu tenho muitas dúvidas ainda. Ótimo, essa pessoa vai fazer o curso todo. Ou eu tenho aluno assim, olha, não, Carol, eu realmente parei de estudar há muito tempo, eu tenho uma certa dificuldade com muitos assuntos, eu preciso de fazer esse curso todo. Por que a Carol está dizendo isso para você? Porque eu fui fazendo o curso, eu fui gravando para você esse curso todo mapeado. Por exemplo, a parte de gramática, olha só, eu tenho as aulas aí todas nomeadas, né, daquilo que é importante para você. Então elas estão completamente separadinhas para você ir vendo com calma. As aulas de texto também estão separadas, olha lá. Então na hora que você, vamos dizer assim, pegar o cardápio, né, na hora que você tiver com o cardápio em mãos, você vai falar, não, eu vou assistir isso, isso e isso aqui. Você pode fazer isso se você tiver essa segurança. Mas o que eu quero ponderar com você? A sua banca, ela é extremamente gramatiqueira. O sul do país, de uma maneira geral, e eu estou aqui, né, falando das Minas Gerais. Aí deve ter alguém falando assim, eu já sabia, professora, fica quase óbvio quando você conversa que você é mineira. Oh, meu Deus, eu adoro a sua região aí de baixo, né? De quando em quando vou aí, né? A gente se dá muito bem, a minerada com o povo do Rio Grande, né? A gente sempre se dá muito bem. O Rio Grande do Sul é o lugar, na minha opinião. Mas as suas bancas do Sul, elas diferem completamente do resto, não é de Minas. Vocês se diferem do país, em tudo, desde o frio até as bancas de concurso público, tá? Em Minas, né, no Sudeste de uma maneira geral e no restante lá de cima, as bancas não são tão gramatiqueiras, não trabalham um texto com tanta gramática como a sua banca vai trabalhar, não trabalham. Isso é bom ou isso é ruim? Nem bom nem ruim. Para as pessoas que são formados em gramática, né, já têm estudado ao longo do tempo mais gramática, elas passam por isso aí de uma maneira mais tranquila. Para o povo, sem ser do Rio Grande do Sul, fazer prova aí dá uma dificultada, dá uma apertada, tá? Porque o perfil da prova é muito diferente. Então, se você tem pouca dificuldade, ótimo, vai estudar mais outras matérias e língua portuguesa você só vai tirando as suas dúvidas aí. Mas, se você tem mais dificuldade, eu vou pedir para você seguir a sequência da ordem das gravações que eu fiz. Por quê? Né? Há um tempo, né? Há muito tempo, e provavelmente você estudou nessa condição, a gramática fica dividida em pequenas caixinhas. É tudo caixinha, 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 caixinha. Então eu ponho morfologia, vou abrir nas outras caixinhas da morfologia. Então eu tenho pronome, eu tenho verbo, eu tenho conjunção, eu tenho substantivo, eu tenho adjetivo, eu tenho advérbio, cada uma numa caixinha. Depois que o professor ensina isso, que já viu toda a morfologia, aí ele vai para a sintaxe. Aí dentro da caixinha da sintaxe tem outras milhares de caixinhas. Só que na hora da vida real, na hora de um concurso público, na hora da aplicação, não tem nada em caixinha. Tá tudo aqui, ó, junto e misturado nesse caldeirão de informações. Tudo aqui misturado. Tá uma bagunça isso aqui.
Então, ao contrário do que a pessoa acha, né, que vai ficar tudo compilado em caixinhas, tudo errado, tá tudo uma bagunça, né, tá tudo misturado. E aí, se eu ensinar para você toda a morfologia para depois ir na sintaxe, na hora que eu precisar te ensinar alguma coisa de sintaxe, você vai falar, não, mas peraí, eu já esqueci lá, advérbio, substantivo, enfim. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu gravei numa ordem que vai dar uma facilitada, por exemplo. Eu começo lá na minha gramática com os pré-requisitos para concordância nominal. Então, em vez de seguir toda a sequência de classes, de palavras, eu falo sobre substantivo, adjetivo, advérbio e já te ensino concordância nominal. Né? Aí eu fico pensando que eu estou facilitando a sua vida, tá? Que eu estou conseguindo fazer com que você vá absorvendo esse conteúdo de uma maneira mais direta, mais objetiva, ok? Então, se você tem alguma ou muita dificuldade em língua portuguesa, siga a sequência do que eu gravei, tá? O que que você pode alterar? Você pode alterar assim. Ah, Carol, eu vou assistir 3 de gramática e 1 de texto. Então, se você quiser intercalar texto com gramática, até para ficar mais leve, não ficar muito cansativo, isso você pode fazer, tá? Agora, o ideal é que você, né, dentro da parte só de gramática e de texto, não altere essa organização, mas intercalar qualquer uma das duas, isso aí é tranquilíssimo para você, ok? Então, essa deve ser a sua rota, seguir a sequência. E aí a gente sabe que isso vai depender do seu tempo. Tem gente que prefere assistir 2 de português juntas, né? Marca lá 1 hora de aula. Geralmente dá 1 hora certinha, às vezes eu passo 1 minutinho ou 2, mas geralmente em 1 hora você assiste 2 aulas, não é? Então, tente se organizar para assistir. Tem gente que assiste 1 de português, 1 de legislação, enfim, né? Vai mudando as disciplinas e tem gente que vai assistindo de 2 em 2, de 3 em 3. Esse critério você pode ficar aí tranquilo ou tranquila para seguir, mas não mude, não altere a sequência. Esse é o ponto número 1. Até aqui tudo bem? Coisa boa. O ponto número 2 é o seguinte. Na hora que você começar a assistir a aula, você vai ver que quando você termina, tem um lugar que é para você dar uma curtida e tem um espaço para você escrever. Geralmente os alunos escrevem, finalmente, entendi, né? Fazem alguma pergunta que eu vou respondendo na sequência das outras aulas, mas geralmente o aluno não tem muito tempo. Eu vou pedir para você curtir essa aula. O que significa só essa curtida, né? Que é ótimo quando a gente se interage, a pessoa faz um comentário, uma brincadeira, isso nos aproxima, né? Mas a curtida, ela só significa o seguinte: entendi essa aula aqui, estou indo passar para outra. Porque o que acontece numa aula, num curso online? O que é legal? Se você acabou de assistir a minha rota e falou, gente, já esqueci o que Carol falou lá no começo, você pode fazer. Clicar lá e assistir de novo. Concorda comigo? Né? Então, um jeito de a gente entender se você está entendendo e, entre aspas, de controlar você é fulano de tal, você tem lá seu login, você está logado, todo mundo está te vendo. Então, a gente sabe assim, o login número tal, que é o fulano de tal ou a fulana de tal, acabou de assistir essa aula e vai para outra. Então, quando você curte, é como se você dissesse assim, ó, eu não vou repetir essa não, eu vou para outra. É claro que daqui a 1 semana ou 2 você pode voltar nessa aula quantas 1000 vezes você quiser. Mas aí a gente vai entender que você está seguindo, né, uma sequência em que está pulando de aula. Às vezes a pessoa já tem o conhecimento, vai assistir a aula, por exemplo, de concordância nominal e não vai assistir depois ao que está na sequência, vai lá para a regência. Mas isso quer dizer, essa curtida quer dizer o seguinte: entendi, vou assistir outra aula agora, né? Hoje mesmo, daqui a pouco ou amanhã. Ok? Então isso é importante para a gente conseguir observar a sua evolução no seu curso, até as vésperas aí da sua prova. Ok? Como que a gente tem comunicação? Esse é um canal logo depois da prova. Você mora no extremo sul do país, então aqui em Belo Horizonte eu tenho uma coluna no jornal, um jornal que chama Super Notícia. Eu tenho uma coluna de segunda a sexta que se chama Na Ponta da Língua. E essa coluna, ela traz dicas de língua portuguesa, coisas bem fácil,
tá? De elaboração bem simples, que é para você, de alguma maneira, conseguir ir resolvendo os problemas gramaticais de um jeito bem simplesinho. Né? Já que você não tem acesso a esse jornal, no meu Facebook eu publico, né, semanalmente, de segunda a sexta-feira, dicas de língua portuguesa também. Meu Facebook, né, porque o perfil não cabe, você tem que ir à página. A página se chama Professor Carolina Santana. Na hora que você for lá e curtir a página, você vai ter esse acesso, né, às dicas de segunda a sexta-feira. E para quem gosta de ouvir rádio, né, que tem esse costume, geralmente a gente ouve rádio no carro, mas para quem tem esse costume, eu participo aqui em Minas de um programa chamado Rádio Vivo. Ele acontece de segunda a sábado, mas as minhas participações são sempre às sextas-feiras. Ele começa às 10h05 da manhã. A rádio é 95.7 FM. Então, todos os dias, eles têm debates a respeito de assuntos interessantes e, é claro, são assuntos que estão sempre em primeira instância quando a gente pensa ou fala sobre concurso público. Tá? Então, também é um canal, lá tem o Facebook do programa, não é? Tem a página da rádio, tem o site, então você consegue ouvir e comentar, é a Rádio Itatiaia, ok? Então você consegue 95.7 localizar por meio aí de internet também. Eu estou lá sempre às sextas-feiras. Então, pessoal, você vai dando feedback, a gente vai conversando de alguma forma. Mas o muito importante aqui é você se organizar para estudar. O seu concurso está próximo, mas vale a pena aí você se dedicar longamente, porque se tudo der certo, você consegue tirar o pé da crise, vamos por assim dizer, ok? Eu trouxe aqui também para você uma prova, né? A sua prova tem muitas questões, são 26, mas eu quero fazer algumas questões com você. Geralmente eu faço 10, mas eu trouxe 13, porque mesmo se no finalmente eu não conseguir fazer todas, eu deixo 3 lá para você se esforçar com o gabarito também, tá? Mas eu vou voltar, é como se eu voltasse, tá? Então você está assistindo a minha rota, você vai se aprofundar nas aulas e lá no finalmente, em 2 aulas, eu vou fazer algumas questões da sua prova. E eu trouxe essas questões aqui hoje só para você bater o olho e para você ter uma noção de quando eu digo que a sua prova é uma prova gramatiqueira, do que eu estou falando, tá? O objetivo de trazer essa prova aqui não é desesperar ninguém, não. Nossa, vi aquela prova lá, fiquei desesperada. Isso não é o objetivo, não. O objetivo é simplesmente você bater o olho e ver que não é um bicho de 7 cabeças se você estudar. Né? Quando você vira a prova, você vai falar assim, não, entendi. Então eu consigo, vendo mais ou menos o que cai, porque é claro, o edital traz lá para você a matéria inteira. Tudo da matéria. Né? Traz tudo, tá bem completo lá. Mas não é tudo que cai na sua banca, não. Né? Estudando a banca, você sabe o que mais cai. O que tem sido tendência da banca mostrar, né? Ou cobrar. E aí você consegue se organizar para tirar a sua própria deficiência. Então eu trouxe essa prova aqui para ajudar. Eu trouxe essa prova aqui para fazer com que você tenha uma expectativa boa em relação ao que te espera em agosto, tá? Mas depois que você vir todo o conteúdo, vá lá, né? E nas 2 últimas aulas eu vou trabalhar efetivamente essas questões que eu vou apresentar para vocês, ok? É mesmo para te ajudar, né, a pensar na sua própria vida aqui. A sua banca tem mania de cortar o texto, tirar alguma palavra e ele vai fazer questões sobre ele. Então, por exemplo, os textos, né? Os alunos perguntam, Carol, como que são os textos? São textos difíceis? Não. Pelo tamanho que você viu que eu mostrei, são textos curtos ou médios, não são textos longos e não são textos difíceis, né? Tem banca que coloca texto que você fala, nossa, até o aluno ler, entender isso aqui, ele já
entre aspas, perdeu muito tempo. Então, tem bancas cujo texto é mais profundo, é mais difícil. Não é o caso da sua banca, não, ok? Agora, vamos acompanhar aí algumas questões para você ter consciência daquilo que cai. Então, olha só, né? Essas lacunas, olha, o que nós vamos colocar nessas lacunas? É até difícil ler o texto com você, como nós vamos fazer daqui a pouquinho, porque você fala assim, oh meu Deus do céu, se eu for fazer a leitura do texto com essas palavras, já dou a resposta. Então isso é algo característico da sua banca, tá? Sempre cai. Depois, eu tenho uma questão de verdadeiro ou falso, que cai termos de oração, né? Então eu tenho aí termos de oração, eu tenho os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração, não é? Então é uma questão de termos da oração. Depois eu tenho uma questão vocabular que vai falar sobre sinônimos, também bastante comum na banca que você está fazendo TJ. Depois eu tenho uma questão de pronome, olha. E dentro dessa frase de pronome, eu quero aí uma frase que tenha erro, né? Caso o pronome fosse tu em vez de você. Então é uma adequação aí. É uma questão de pronome, mas é de verbo também, né? Porque a gente precisa fazer essa adequação aí. Depois, olha só, eu tenho uma questão de tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto, né? Isso tudo está nas aulas de texto, né? Lá na sequência para você, tá? E por último, desse texto, eu tenho uma questãozinha aí que fala sobre o quê? É uma questão difícil, facílima, mas é uma questão trabalhosa, porque eu tenho que voltar em cada quezinho lá que aparece na minha prova para eu poder conseguir ver essa função sintática aí, tá? O segundo texto, observe, né? A língua do Brasil amanhã. Olha o tamanho dele, é um pouco maior, esse é considerado já um texto médio, né? Também tem aí algumas lacunas, tá? E é um texto que vai falar, é um texto metalinguístico, né? Que vai falar sobre a nossa própria língua, ok? Depois, logo inicialmente, eu tenho uma questão de crase, né? Depois eu tenho uma ideia do texto mesmo, né? Vai ser uma questão textual do assunto, essa questão de número 8. Depois eu tenho uma questão, né, também sobre o texto, sobre essa mudança do texto, sobre a própria variação, né, uma outra questão textual. Depois eu tenho uma questão, né, sobre gíria, sobre norma culta e norma coloquial, né? Mas, de acordo com a norma culta, quando eu falo de norma culta, eu tenho aí uma questão gramatical, né? Ela é de norma culta e coloquial, mas ela vai sintonizar a gente aí em relação à norma culta. Então, a observância, a gramática é algo importante. Geralmente eu faço somente 10 questões, mas trouxe algumas mais, até para você ter mais alguns modelos a observar aqui, ó. A questão de número 11 pensa sobre o objeto direto, né? Então, para a gente achar essa função aí. A questão número 12 é uma questão de adjetivo, né? Que precisaria voltar no texto para confirmar. Então, uma questão trabalhosa, né? E não é para você colar de nada. Então, traz aí uma questão bem trabalhosa no texto. Quando eu preciso que volte ponto a ponto, é importante que você tenha noção desse trabalho, porque tem que voltar mesmo, tá? E aí, pessoal, eu deixei o gabarito aqui, como vocês viram, isso vai estar disponível no seu material. Se você conseguir ou puder fazer essa prova antes de mim, eu vou te agradecer, né? Porque você vai testar seus conhecimentos, claro, isso depois de toda a sua aula teórica, tá? Você vai testar o seu conhecimento, vai dar uma organizada aí psicológica, né? E depois assiste
porque aí você já vai ter conferido o gabarito, vai ver o que é a sua deficiência, e aí a coisa vai dar uma melhorada. Ok? Até aqui? Tudo bem? Deu para ficar claro a função da rota, o objetivo do seu estudo, o que você vai fazer em termos de pensamento disso, tá? Você conseguiu entender isso aí? Isso é importante para nós, ok? Então, eu vou deixar você se organizar, se estruturar. Eu espero que a prova não tenha te dado nenhum tipo de desânimo. Muito antes, pelo contrário. Espero que você tenha visto aqui o que cai e falado assim, não, tenho chance aí de fechar essa prova. Porque são 26 questões, né? Eu imagino que você deva ter lá pelo menos uns 4 ou 5 textos, né? Então, é uma banca que coloca muito texto e que te dá trabalho para voltar, né? Voltar ao texto dá muito trabalho. E você vai ter esse trabalho. Mas já conhecendo a prova antes, sabendo do trabalho que vai ter, acho que isso aí ameniza e muito a sua própria condição de fazer essa prova. Valeu? Ok? Então agora você pode se organizar, tá? Não esqueça de curtir aqui a rota para me dizer que você já vai começar quentinho aí nos assuntos da gramática, porque a sua prova, ela está chegando. Mas é só você se organizar, vale a pena, valerá a pena, ok? Sucesso para você, a gente se encontra aí em algum lugar. Eu espero você. Tchau!